Olá pessoal, a paz de Cristo para todos vocês. Mais uma vez aqui, Pastor Gerson Santos, para falar um pouco dessa semana, mais uma vez, falar um pouco dessa semana que estamos vivendo, esse propósito com Deus, de podermos buscar com mais intensidade a sua presença, a sua bendita e poderosa palavra. Isso tem sido algo muito especial porque está envolvido toda a nossa igreja e eu desejo que todos vocês possam participar também desse momento, dessa jornada em nome do Senhor Jesus. Também vamos falar sobre avivamento. Falamos ontem sobre isso, eu quero falar também nesse momento e baseado aqui no capítulo 8 de Atos. Capítulo 8, vamos falar um pouco a respeito de Filipe. O resultado do que aconteceu lá no Pentecostes, o resultado daquilo que Jesus prometeu no capítulo 1 e versículo 8 aqui de Atos também, que devíamos, ou melhor, que a igreja estivesse em Jerusalém até que fosse revestido do poder, e esse poder veio e é revelado ali no capítulo 2. Aqui no capítulo 8 nós vamos perceber algo interessante. A igreja está sendo perseguida, o povo de Deus está sendo perseguido, e o texto diz que só os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas muitos outros tiveram que ir embora devido à perseguição. Então, capítulo 8 de Atos, versículo 4, diz assim o texto, vê só como diz o texto. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava a Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Amém? Então, queridos, nós precisamos viver tudo aquilo que diz a palavra do nosso Deus. E para que possamos viver o que diz a palavra de Deus, é necessário nós nos voltarmos, à própria palavra. Observarmos, analisarmos o que aquele povo viveram, o porquê a igreja primitiva foi usada com tanta intensidade, com tanto poder. E só existe uma resposta: obediência à palavra de Cristo. Foi o que Jesus disse: fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder. Então, no capítulo 2 de Atos, nós percebemos que o poder veio, o poder do Espírito veio e revestiu aqueles homens, aquelas pessoas, aquelas mulheres, e todo aquele povo foram revestidos de poder. E foi esse poder, o poder do Espírito Santo, é o dunamis de Deus, é aquela dinamite, aquilo que explode, que veio sobre eles, que fez toda a diferença. E é comprovado aqui no texto, onde Filipe, um simples homem, que se rendeu ao Senhor, que estava presente, que recebeu o poder do Espírito Santo, que obedeceu a palavra do Mestre, a palavra de Cristo. E isso é muito importante para cada um de nós. Nós queremos viver, nós queremos receber, nós queremos ver, contemplar a glória, a manifestação do poder de Deus, mas é necessário que nós estejamos em Jerusalém, para que a nossa vida mude, porque na verdade não é o mundo que precisa mudar, somos nós que precisamos mudar. Então a nossa mudança, a transformação, o poder de Deus em nós vai impactar vidas, vai fazer com que pessoas lá fora também se alegrem com aquilo que é manifesto na nossa vida, que é a manifestação sim do Espírito Santo de Deus, confirmando o que há na palavra, o poder da palavra de Deus, que é o próprio Jesus. Tá bem? Então, o texto bíblico diz que a multidão ouvia Filipe, a multidão ouvia e via os sinais milagrosos que ele realizava. Então, o mundo lá fora espera que nós, a igreja, sejamos, tão ativos em Deus, digamos assim, tão parecidos com Jesus, sejamos tão envolvidos com Jesus, que o poder de Jesus vai ter que passar por nós e alcançar pessoas. É isso que Deus quer que façamos. E por isso, como Filipe, o texto diz aqui, que Filipe realizava muitos sinais milagrosos. Diz também que o povo deu unânime atenção a ele, ao que ele fazia. Então, o mundo precisa ver o que nós estamos fazendo.
O mundo só vai dar atenção ao que fazemos quando nós fizermos o que Cristo fez. Quando nós vivermos o que Cristo viveu na terra. Sabe? Quando nós praticarmos o que Jesus praticou na terra. Então, quando nós vivermos tudo isso, queridos, o texto vai dizer, assim houve grande alegria naquela cidade. Então, a cidade em que vivemos, a cidade em que você vive, sabe, a comunidade, no seu meio social, as pessoas querem se alegrar. As pessoas querem ter grande alegria em ver você, em ver a sua comunidade cristã, sabe, sendo usada pelo poder do Espírito, sendo representante do poder de Deus. Então é necessário que eu olhe para mim mesmo, eu venha me analisar. Você deve se analisar. Faça uma análise de si mesmo. Como é que eu estou vivendo em Cristo? Eu tenho estado em Jerusalém, eu tenho estado no meu secreto com Deus, eu tenho gastado o meu tempo na presença de Deus, eu tenho me debruçado sobre a palavra de Deus, eu tenho sido revestido de poder. Paulo diz lá no capítulo 6 de Efésios, revesti-vos do poder. Ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então nós precisamos nos revestir do poder da armadura de Deus para estarmos firmes. Claro que o dia mal chega, mas quando você está fortalecido no Senhor, o mundo vai se alegrar com você. Por mais que o mundo esteja, sabe, uma situação deplorável de autodestruição, mas o mundo vai olhar para você, vai olhar para nós, para a igreja do Senhor Jesus e vai se alegrar, sabe? E o mundo precisa dessa alegria. O mundo precisa dessa libertação, dessa cura, desse milagre. O mundo precisa ver essa transformação que Jesus causou em nós. E para que o mundo possa ver essa transformação que Jesus causou em nós, eu e você, todos nós em si, como cristãos, precisamos estar na presença do Pai, no lugar secreto, em Jerusalém, esse poder se manifesta na nossa vida. Então é uma questão até de obediência, que sejamos todos nós obedientes no Senhor, praticando a palavra do Senhor, porque o mundo vai com certeza se alegrar com tudo aquilo que a igreja de Deus vive na terra. Filipe foi um testemunho, Filipe foi um exemplo disso, sabe? Havia perseguição, havia. Houve muitos cristãos foram mortos, claro que aconteceu tudo isso, mas a igreja continuou avançando, continuou crescendo, continuou vivendo nessa comunhão, continuou tendo experiências com Deus, e essa experiência com Deus lá no secreto fazia com que os milagres acontecessem nas ruas, fazia com que, sabe, a libertação acontecesse nas ruas. Aí o texto é bem claro quando diz que o povo viu os sinais milagrosos que Filipe realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Então, sabe quando o mundo vai nos ouvir, vai parar para nos ouvir? Quando o poder de Deus se manifestar em nós, tá bom? E que assim possamos viver exemplos como um Filipe, e como tantos outros, possamos viver, praticar, e com certeza a glória de Deus será manifesta e o mundo será alcançado para que o nome de Jesus seja engrandecido e glorificado nessa geração. Amém? Então que você possa viver isso em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.